Science Cast, uma conversa com ciência. Olá, este é o Science Cast, um podcast sobre ciência. É uma conversa com ciência. O meu nome é Vasco Matos Trio. O meu convidado de hoje é Filipe Ribeiro. Filipe, muito obrigado por estar connosco. O Filipe Ribeiro tem doutoramento em Biologia da Conservação e é investigador do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, o MAR, e é também professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. E hoje vamos falar de invasões. De invasores, é isso, Filipe? É isso. Porque é esse o seu foco de investigação e o foco de trabalho, não é? Exatamente. Muito obrigado por me convidarem, por estar aqui. Sim, o nosso trabalho foca principalmente com espécies invasoras, com peixes invasores. Peixes invasores, já está esclarecido que não vem aí nenhum exército para invadir-nos, são os peixes invasores. Exatamente. E trabalhamos sobretudo em ambientes de água doce, em rios e em barragens, que é o... Pronto, e nestes ecossistemas de água doce, são ecossistemas com um elevado número de espécies endémicas, de espécies que só existem em Portugal e em Espanha. E as espécies invasoras são uma das principais ameaças a estas espécies endémicas. Ameaças que podem levar à extinção mesmo dessas espécies autóctones, chamemos-lhe assim? Exatamente. Das espécies autóctones ou espécies nativas, nós não conhecemos nenhum caso de extinção aqui em Portugal e na Península Ibérica, mas há extinções locais que acontecem, que são largas ao longo do tempo, não é? Que acontecem ao longo do tempo e que acabam por acontecer não por uma única causa, não por causa daquela espécie invasora, mas porque as populações daqueles locais já estão sobre uma pressão ambiental, antropogénica, devido a outros fatores e que acabam por contribuir para esta extinção local. Mas, portanto, não se pode falar então em populações, em espécies que tenham sido completamente extintas, mas há espécies ameaçadas, não é? Exatamente. E quais são essas espécies? São identificadas? São muitas ou são poucas as espécies ameaçadas? Bom, no livro vermelho, que foi feita agora a revisão recentemente, cerca de... Que é um dos livros no qual o Filipe Ribeiro participou ou fez mesmo, não é? Exatamente. E cerca de 1/3 das espécies que foram avaliadas têm um elevado risco de extinção. Pronto, há um elevado risco de ameaça, estão classificadas, vê-se que as populações têm vindo a diminuir ao longo das últimas 2 décadas e, portanto, há aqui... algumas destas espécies que estão que foram um dos fatores de ameaça que foi sinalizado foram as espécies invasoras. É o caso, por exemplo, o caso do saramugo, que é uma espécie endémica do Guadiana e do Guadalquivir. Em todo o mundo só existe no Guadiana. Nós, há cerca de 25 anos, tínhamos 10 populações em Portugal, no Guadiana português. E atualmente só temos 5 populações funcionais, não é? 5 populações existentes que têm um efetivo populacional e que são viáveis. E o que acontece é que, pelo menos em 2 destas populações, a chegada de algumas destas espécies invasoras, que são predadoras, a expansão dessas espécies a chegar às populações onde estavam o saramugo, levou à extinção local, ou diminuição tão clara do efetivo populacional que hoje em dia os poucos indivíduos de saramugo que estão nessas populações acabam por não serem viáveis enquanto uma população. E de onde é que vêm os invasores? Pronto, então, o que acontece é que o princípio... De onde e como? Exatamente. A maior parte dos peixes invasores vêm de 2 regiões do mundo. Vêm da Europa Central e da América do Norte. Como é que elas chegam cá? Elas chegam cá sobretudo por ação humana, pelos pescadores lúdico-desportivos que querem introduzir novas espécies. Não vêm só por eles, então? Não vêm só por eles. Uma espécie... Não são imigrantes? Não. Pronto, os peixes de água doce
só toleram a água doce, não conseguem vir Portanto, pelo não atravessam mar, o no mar, oceano. não atravessam o mar, nem o oceano. Daí, por exemplo, algumas destas barreiras geográficas, como a cadeia montanhosa dos Pirineus, acaba por ser uma barreira em que a ictiofauna continental, os peixes que ocorrem exclusivamente em água doce, da Europa Central e Ocidental, né, até França, acabam por ser quase as mesmas espécies. E então, depois nas penínsulas, na Península Ibérica, na Península de Itália, na Península da Grécia Helénica, acaba por haver condições muito próprias e que estão separadas, isoladas geograficamente e que acabaram por formar espécies diferentes, muitas delas Sim. são endémicas destas regiões. E o que acontece? A introdução de uma espécie feita por ação humana, esta é a definição de uma espécie exótica e pode ter alguns impactos ambientais, então chamamos exótica invasora. Invasora. Ok? Portanto, uma espécie só é exótica ou só é não indígena, uma linguagem mais técnica, devido ao seu movimento, à ultrapassagem destas barreiras por ação Por humana. ação humana. E quais são essas atividades principais? Na Península Ibérica é devido ao fomento da pesca desportiva em águas interiores. Durante o século XX, havia introduções oficiais realizadas pelo Estado português e pelo Estado espanhol, porque se via que a pesca desportiva e a pesca lúdica em águas interiores era uma atividade que fomentava o desenvolvimento económico, o turismo. Só que, o que acontece? Hoje em dia, quer em Portugal, quer em Espanha, já não se fazem introduções de novas espécies. Fazem-se repovoamentos das espécies exóticas que existem cá, para promover a pesca desportiva, mas não se fazem introduções oficiais. Sim. Okay? O que acontece é que a maior parte destas espécies que são introduzidas, quer em Portugal, quer em Espanha, primeiro começa por Espanha e depois chegam a Portugal, são feitas por populares, pessoas que estão motivadas e que querem trazer uma nova espécie, porque há uma especificidade diferente da técnica da pesca, há uma novidade e acaba por depois causar aqui um certo problema, não é? Porque depois cria-se aqui uma dinâmica à volta da pesca daquela espécie e que depois outros pescadores pegam nessa população e vão introduzindo em noutras bacias, e chegando às internacionais e depois chegam cá a Portugal. Certo. Mas como é que são transportados em tanques com água? É isso? Sim, pronto, de uma forma... Sem querer pôr aqui rótulos, são os passadores de antigamente, são as redes ilegais. Sim, o que é que acontece? Nós chamamos assim, de uma forma oficiosamente, como a Brigada do Balde. Pronto. Então o que acontece é que hoje em dia isto tem parte da nossa investigação também tem a ver aqui um bocadinho com aquilo com que esta comunidade pensa, a comunidade dos pescadores lúdicos e desportivos em Portugal são cerca de 100 mil. O que é que eles pensam e quais são as motivações para introduzir estes animais? E o que acontece? Hoje em dia, sempre que se constrói uma nova albufeira, uma nova barragem, há aqui esta sensação de que temos que ter algo para pescar. Sim. Então, é o ambiente propício, portanto, para... Exatamente. O que acontece? O pescador que vive ali ao pé conhece uma barragem que é muito rica, em que há uma grande abundância da espécie, vamos chamar da carpa ou da axigã, e vão lá e pescam e trazem para a sua barragem ao pé da sua casa. Sim. Esse é um dos principais motivos. E então, isto porquê? Porque é que isto acontece? Isto acontece porque não existe um programa oficial de repovoamento de peixes de água doce, não é? De peixes nativos, com o fomento piscícola, com o fomento da pesca desportiva. Existe apenas para as trutas, mas para os outros
outra parte do país, cerca de metade do país, os rios não são propícios à existência de trutas, são rios com águas muito quentes, e então o que faz com que haja muitas pessoas a utilizarem as introduções ad hoc, não é? Um bocado ilegais para fazer esse papel do Estado. Certo. E estes invasores têm algum valor económico, para lá dessa ligação ao turismo, em termos de consumo humano, por exemplo? Sim, pronto. Há aqui várias... os peixes de água doce acabam por ter diferentes vertentes económicas porque nós estamos muito ligados, a sociedade portuguesa está muito ligada. Isso não acontece tanto em Espanha, mas em Portugal acontece. O que é que nós temos? Temos a vertente gastronómica, muito ligada aos peixes migradores, ao sábio, à lampreia, à enguia, mas depois no interior do país, onde estes peixes migradores não chegam, também existe aqui um consumo de peixes de rio, como o barbo, a carpa, a boga, que está muito ligado à cultura local. E esta é aqui uma dinâmica, é muito comum haver festivais de peixes do rio em todo o interior do país, ok? Em Vila de Rei, por exemplo, na Sertã, No Landroal. Alandroal, exatamente, o Alandroal, Pumarão, em muitos locais onde existe esse consumo. E o que acontece? Há no interior do país pesca profissional, okay? Em grandes albufeiras, grandes rios, a pesca profissional é permitida, também um bocadinho por causa desta ligação cultural que nós tínhamos. E facto que, por exemplo, curiosamente em Espanha não existe esta pesca profissional em águas interiores. Existe. Não existe porque é proibida? Foi proibida, creio que foi na década de 70 que foi proibida. Isto porquê? Porque a pesca profissional utiliza-se redes e as redes levam tudo. Tudo. E acabam por ter grandes impactos e, sobretudo, os rios acabam por ter populações de peixes mais pequenas, e então tem impactos ecológicos, ao fim e ao cabo. Não é? Acabam por ter grandes impactos ecológicos. Depois nós temos a pesca lúdica e desportiva. Nós temos aqui, em colaboração, um projeto liderado pela Escola Agrária de Santarém, a Escola Superior Agrária de Santarém, em que estamos a tentar avaliar qual é que é o valor da pesca lúdica desportiva e da profissional, em que estamos a fazer inquéritos aos pescadores a perceber quanto é que eles gastam por cada dia de pesca. Sim. Quanto é que vale, por exemplo, um concurso de pesca regional, quanto é que vale um concurso de pesca nacional, da primeira divisão, quanto é que vale um concurso de pesca internacional. Há divisões então? Não é? Há divisões. Só para ter uma ideia, em Torre de Moncorvo, acho que creio que foi no ano passado, 2025 ou 2024, não me recordo exatamente, tiveram cerca, houve uma prova internacional do Campeonato Mundial de Pesca ao Axegã, a uma única espécie, com mais de 50 equipas internacionais, seleções nacionais de 50 países diferentes, e que movimentaram para o interior do país uns valores muito significativos. Tiveram um impacto económico? Sim, em regiões, naquela região. Em regiões assim, de interior, regiões com algumas necessidades maiores do que no litoral, não é? Sim, e nesse trabalho, que é o Win Fisheries, PT, liderado pelo professor João Gago, nós queremos, pelo menos, tentar ter aqui uma ideia de quantitativos do valor económico, qual é que é este movimento ligado à pesca desportiva. E os pescadores desportivos, portanto, eles pescam, não é para se alimentarem, digamos assim, nem sequer às vezes para vender, é pelo prazer e, portanto, o que é que eles tiram daí? É o prestígio de terem pescado aquela espécie? Sim, pronto. Há aqui várias componentes. Temos a pesca desportiva, que são as provas de pesca pelo campeonato nacional, pelos prémios das provas de pesca, e depois há a pesca lúdica. E a pesca lúdica, depois nós temos aqui diferentes modalidades.
Sim. A pesca e motivos. Há o pescador que vai porque quer estar ligado com a natureza, quer sair de casa. Sim. Há o pescador que vai pescar para estar com os amigos, para estar Uhum. com os seus companheiros de pesca. E depois há os pescadores que vão pelo desafio. E vão pelo desafio de apanhar aquela espécie ou apanhar um maior peixe. E então, conforme estes motivos, né, também há aqui alguns pescadores que pescam para apanhar algo para comer. Sim. Também acontece, vão apanhar qualquer coisa para levar para casa, estão entretidos e vão apanhar qualquer coisa para casa, por isso há muitos motivos. Uhum. E o que acontece é que alguns pescadores que são altamente motivados e especializados num determinado tipo de pesca ou numa determinada espécie, então eles pescam e libertam. Sim. E em Portugal, a maior parte das espécies dos peixes exóticos estão classificados como peixes exóticos invasores, e então é proibido voltar a devolver os peixes após a sua captura. Por serem invasores. Por serem invasores. Uhum. E é aqui que depois entra aqui um conflito entre aquilo que é a aplicação da lei e os motivos dos pescadores Sim, de quererem libertar o peixe de volta para o apanhar maior na próxima vez que voltarem lá. Já agora, para falar na dimensão, os peixes invasores são muito grandes, são pequenos, há de várias dimensões? Como é? Sim. Só para ter aqui uns números. Nós em Portugal temos à volta de 65 espécies de peixes globais, não é? Sim. Peixes que são migradores, peixes que são exclusivamente de água doce, e temos peixes que foram introduzidos, que são 21 espécies de peixes que são introduzidos, que são os peixes exóticos, e dos quais cerca de 17 estão classificados como peixes invasores. Pelo menos nós sabemos que há aqui um impacto efetivo dessas espécies, e estão classificadas como espécies invasoras. E, portanto, nós temos espécies que estão introduzidas cá há muito tempo, como a tenca, que é a introdução mais antiga que se conhece, pelo menos os registros mais antigos da tenca e da carpa é de 1756, pelo menos é a data que nós conhecemos. Sim. E depois as mais recentes e emblemáticas datam do ano passado. Continua a haver. Muitas delas vêm através dos rios internacionais, como o góbio de boca supra, que é uma espécie que está classificada como invasora a nível comunitário da União Europeia, e que chegou ao Guadiana. E temos também um escalo, que é um europeu, cujo primeiro registro na Península Ibérica é no Rio Ave. E, por exemplo, a questão do Rio Ave é um dos locais onde há mais pesca desportiva, mais pesca lúdica e desportiva, e muitas das introduções que são feitas de novas espécies são ali no Rio Ave. Mas estava-lhe a perguntar a dimensão dos Exatamente. peixes. Peço desculpa, o maior peixe que nós temos nas nossas águas é o peixe gato europeu, ou o siluro, que pode chegar aos 2 metros e 2 metros? 2 metros e 80. Mas quando imigrou, digamos assim, quando foi trazido para cá, não vinha dessa dimensão? Não, são peixes que nascem com cerca de 1 centímetro. E crescem até 2 metros? Sim, mais? Sim. Crescem até 2 metros e 80 e 130 quilos. E esse é nós dizemos que é um predador de topo, ou seja, é um peixe que a partir de 1,30 m, com cerca de 8 anos, 9 anos, já não tem inimigos naturais, já não é suscetível à predação por outros peixes. Ele é que é predador dos outros. Ele é que é o predador de todos os outros. É como ter um leão debaixo d'água, ou seja, um leão não tem predadores. Certo. Não é? E onde é que se encontram esses
Então, Esse peixe-gato europeu. o peixe-gato europeu, Em Portugal. o siluro, existe em todo o troço principal do Rio Tejo, existe também no troço do Douro, no troço principal do Rio Douro, e em mais algumas albufeiras, nomeadamente na albufeira da Meimoa e na albufeira de Montargil, Uhum. também na bacia hidrográfica do Tejo. Enfim, pode ser desatenção minha, mas não vejo muitas notícias sobre este peixe. Estou enganado? Não sou eu que estou desatento ou não há mesmo? Nós temos tido bastante trabalho, nós fazemos muito um trabalho de divulgação e de comunicação junto, não só nas redes sociais, mas também junto dos média. Não é? Nós temos tido bastante impacto em termos de média, temos feito bastante comunicação e o que nós também já temos vários projetos de investigação à volta desta espécie e temos vindo aqui a descobrir mais coisas. Nós sabemos atualmente, hoje em dia, que é um dos peixes que tem grandes impactos sobre espécies migradoras que nós gostamos muito, né? Pronto, nós portugueses estamos muito ligados à enguia europeia, Sim. ao sável e à lampreia e ao barbo, sabemos que, por exemplo, no Baixo Tejo, os siluros que predam muito a enguia europeia. Em cada 3 siluros preda enguia europeia. Uhum. Durante a época da migração do sável, cerca de 40% dos siluros tinham sável dentro dos seus estômagos. Portanto, nós sabemos que isto é uma espécie que tem aqui um grande impacto nestas populações, mas também a nível cultural e gastronómico, Sim, claro. cultural e à nossa identidade. Eu recordo-me aqui a falar com o Filipe Ribeiro, que é professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e é investigador no Centro de Ciências do Mar e do Ambiente no mar. E vocês, os investigadores nesta área, qual é o vosso trabalho? Vocês identificam as populações, identificam como é que é o que é fazer ciência nessa área? Pronto, nós temos feito uma das principais linhas de investigação é a detecção precoce destas espécies invasoras. E nós utilizamos vários métodos. Um dos principais métodos e mais eficaz tem a ver um bocadinho com as informações que os pescadores partilham entre si dentro das redes sociais. Há cerca de 10 anos eram nos fóruns de pesca, hoje em dia já é em grupos organizados no Facebook ou no Instagram, e que nós acabamos por saber algumas localizações e depois vamos lá confirmar quando vemos que há uma certa credibilidade nesses registros. E, portanto, isso é um método muito mais eficaz, porque em vez de alocarmos os nossos recursos a uma grande área como a bacia hidrográfica do Tejo, nós podemos ir àqueles locais e saber que ali são locais de provável ocorrência dessa espécie. Também utilizamos DNA ambiental, ou seja, vestígios de DNA destas espécies invasoras que são libertados através do muco, das excreções, de perda de escamas, que acabam por permanecer no sistema e que depois nós recolhemos água e depois em laboratório conseguimos fazer essa identificação dessas moléculas. Confirmar que é mesmo. Confirmamos. E, portanto, e depois daí, dessas conclusões que tiram, dessas confirmações, permitem, por exemplo, fazer guias, como aquele já há pouco referiu o livro vermelho, não foi? O Guia de Peixes de Água Doce e Migradores de Portugal, que foi a iniciativa, isto participou nisso, não é? Exatamente, sim. Pronto. Nós sempre achámos ao longo da minha carreira foi que havia muita informação, mas não havia uma informação... Estava dispersa, se calhar. Não estava organizada num guia e havia muita informação e depois também eu temia de certa forma que essa informação se fosse perdendo com os diferentes investigadores e professores que acabavam por se reformar e portanto nós juntámos aqui um grupo alargado de autores
com ilustradores científicos, e que fizemos o primeiro guia de peixes de água doce de Portugal, não é? e de peixes migradores, e que juntámos toda essa informação com mapas mais ou menos atualizados. Se calhar há algumas espécies que a área de distribuição está a diminuir porque são ameaçadas, estão a desaparecer, outras estão a expandir, e portanto fizemos esse guia. E então nós olhámos não só para os alunos de biologia e da área do ambiente, mas também olhámos para os pescadores lúdicos e desportivos, porque são 100 mil e que há muitas crenças, muitos preconceitos, muitas ideias erradas, e nós achámos que era muito importante passar este conhecimento para as pessoas. Portanto, para eles, para essa comunidade dos pescadores, também são um público para estas publicações, não é? Sem dúvida. E há um que é 25 espécies aquáticas que estão a invadir Portugal. É outra publicação. Sim, isso fez parte do projeto Life Invasaqua, do programa Life, que era um projeto de comunicação a nível ibérico, e que em conjunto com diferentes investigadores de ambos os lados da fronteira, e Portugal e Espanha, e também investigadores que não trabalhassem só com peixes, pessoas que também trabalham com plantas aquáticas, pessoas que trabalham com invertebrados aquáticos, em que compilámos a informação toda para a Península Ibérica, porque nós temos que ver isto como uma unidade geográfica única, e que começámos fizemos estas listagens e fizemos esta parte de comunicação com exposições, etc., no âmbito do Life Invasaqua. E para Portugal, desafiado aqui pelo canal mediawilder.pt, acabámos por começar a fazer uma série de artigos sobre espécies aquáticas que estão a invadir Portugal. Também multigrupo, desde aves, répteis, anfíbios, plantas, bivalves, e depois, no final, foram cerca de 2 anos que nós tivemos a compilar isto, pensámos, por que não fazer aqui um livro? E pronto, e fizemos concretizou-se. Há pouco já falou dos aspectos gastronómicos. O siluro, por exemplo, se é um peixe que pode atingir dimensões tão grandes, está a ser aproveitado também para fins gastronómicos ou não? Está no seu início, ou seja, esta espécie na área nativa, portanto é comestível. É comestível na Hungria, na República Checa, na Eslováquia, na Roménia. São, de uma forma geral, estes países utilizam muito os rios e os peixes que lá estão como fonte de proteína animal, e o siluro e outras espécies exóticas invasoras como o lucioperca ou a perca europeia, a própria carpa, são vistos como peixes muito valiosos, mesmo muito valiosos. Nós no âmbito do projeto Life Predator, que nós estamos a desenvolver, temos colegas da República Checa, onde a espécie é nativa, e eles ficam chocadíssimos com o facto de nós não ser aproveitado. Porque assim, eu não me lembro de ver no supermercado siluro à venda, não é? Mas também, por exemplo, o próprio falou agora no lucioperca. Eu também aqui não encontro, já encontrei, penso que em Évora, talvez mais perto ali do Alqueva, porque eu sei que no Alqueva há uma boa comunidade, isto está a ser, mas aqui em Lisboa não encontro, nunca encontrei. Sim, os hábitos de consumo têm mudado um bocadinho. O que é que nós estamos aqui um bocado a assistir? Estamos a assistir que, por um lado, o peixe de mar está a ser cada vez mais caro. Também há aqui o peixe da aquacultura que tem vindo aqui a colmatar, manter o preço do pescado mais baixo. Mas reparamos que também, outra coisa que aconteceu é que, com a construção do Alqueva, ficou uma população de sábel presa no Alqueva. Começou a utilizar o Alqueva como um mar. Okay? Isto é natural, acontece em algumas populações. Em Portugal temos também, na Albufeira da Aguieira, uma população lá acantonada, como nós chamamos, e começou a haver aqui uma pesca dirigida ao sábel. O sábel
pesca-se no mar e nos rios. Na altura, quando entra nos rios, é muito Sim. mais apreciada, muito mais valorizada. Mas a do alqueva começou a ser também explorada fora desta época de pesca direcionada. E o que acontece? Associada às capturas acessórias, às outras espécies que foram capturadas, como os barbos, as carpas, os luciopercas, Uhum. os pescadores dessas regiões começaram também a colocar na cadeia de distribuição Pois. dos supermercados. E hoje em dia, se for a algumas cadeias de supermercado, agora fora da época da primavera, vai começar a reparar que vê pimpão, carpa, a chegã, lucioperca, e que vem a reboque desta cadeia de distribuição que foi colocada. E tem alguma receptividade pelo seu baixo preço, porque há muitas pessoas também que acabam por não ter um poder de compra elevado para comprar outros peixes mais valorizados. Também pela ligação cultural ao consumo da carpa e do barbo no interior do país, e também da comunidade de imigrantes que nós temos aqui da Europa de Leste, que acabam por também Já comprar. estavam habituados a isso. O lucioperca é também uma espécie invasora? O lucioperca é uma Foi espécie introduzido. invasora. Sim, chegou cá a Portugal continental em 97. Nos Açores foi introduzido anteriormente, creio que na década de 90, no início da década de 90 ou anterior, ou na década anterior. E passou, e curiosamente acaba por chegar, foi introduzida no Rio Ave. O primeiro registro em Portugal continental foi no Rio Ave, e depois, através dos rios internacionais, algumas das populações espanholas também chegaram cá. Vai por dois modos. E só para ter uma ideia, nós achamos que existe, nem todas as espécies exóticas, peixes exóticos vêm de Espanha. Bem, alguns deles vêm diretamente dos nossos familiares que estão imigrados em França e que chegam e que trazem os peixes para cá. Mas o lucioperca é uma espécie altamente apreciada, altamente invasora, é um predador também bastante grande, e pronto, hoje em dia é bastante valorizado no interior do país. Muito bem, eu acho que esta nossa conversa está muito interessante e abre o apetite. Não, sobretudo era importante de facto nós percebermos o que é que se faz na ciência nesta área e portanto, só para concluir, não há o objetivo de acabar a exterminar essas espécies invasoras. Não. Não faz sentido. Não. Basicamente o que acontece é que hoje em dia estas espécies que estão cá nós temos que as gerir. Okay? Nós temos, por exemplo, no caso do peixe-gato europeu, no âmbito do Life Predator, existe ao longo dos mais de 100 km de rio que nós temos em Portugal, e nós não podemos ir a esses 100 km. Não temos recursos. Então o que nós estamos aqui a fazer é, dentro de áreas protegidas, nomeadamente no Parque do Tejo Internacional e também na Reserva Natural da Malcata, da Serra da Malcata, onde são áreas classificadas, nós estamos a tentar fazer ações de controle populacional. Existem milhões destes peixes, milhões de indivíduos desta espécie nestes locais. É impossível. Nós estamos a tentar reduzir, baixar o efetivo populacional para avaliar, e no âmbito deste projeto queremos avaliar se o ecossistema recupera. Pois. Para as tais outras espécies indígenas não serem elas aniquiladas. Sim, exterminadas, ou o efetivo populacional diminuir muito. Se nós, ao final destes 3 anos, onde vamos fazer ações de controle populacional, verificarmos que as populações de algumas destas espécies recuperarem, então temos que pesar entre os custos económicos destas ações com o legado que nós queremos deixar às próximas gerações deste património único. Né? Algumas destas espécies são endémicas da Península Ibérica. Portanto, é este teste que nós queremos fazer. Esse equilíbrio. Mas nós sabemos que se isto é para se fazer agora, vai ser para se fazer durante todo o tempo. Sim. Porque senão isto basicamente... Uma ação pontual não dá, resolve nada. Não resolve nada. É perder tempo e As ações de erradicação só são eficazes se houver uma população num local e que seja suficientemente pequena. Se for uma coisa como uma albufeira de grandes dimensões, Montargil,
é impossível. Não temos recursos económicos para fazer uma ação destas. Claro. É impossível. Muito bem. Filipe Ribeiro, muitíssimo obrigado por esta conversa. Nada, obrigadíssimo. Esta conversa que fica disponível nas plataformas de podcast e a versão em vídeo no canal do YouTube. Assim agradeço por ter estado connosco e de hoje a 8 dias temos aqui outra conversa com a ciência.